blog Literatura Prática. Meu nome é Deise Mendes, sou diretora desse projeto e hoje eu vim falar com você. Bom, pessoal, para quem me acompanha no Instagram, para quem acompanha o blog Literatura Prática no Instagram, sabe que eu decidi ser mais interativa em relação ao nosso conteúdo, porque eu vi que vai ser melhor para o nosso aprendizado e que vai ser melhor para vocês receberem o conteúdo que vocês realmente querem, E assim, gente, hoje eu vim aqui falar sobre um conteúdo que foi pedido lá nas minhas redes sociais. Eu vou estar postando isso com frequência, certo? Então, se você quiser dar uma contribuição, dar uma opinião, por favor, não perde tempo, corre lá. E quando eu abrir a caixinha de perguntas, você vai poder falar o que você quer, falar o que você pensa, um conteúdo que você quer ouvir, Então vai ser de muito bom proveito. Eu tô convidando aqui todo mundo aqui do YouTube a me seguir lá no Instagram. Eu sei que tem muita gente do Instagram que me segue aqui no YouTube, certo? Então assim, eu vim divulgar aqui o Instagram do blog de Literatura Prática antes de tudo, Mas enfim, vamos ao ponto principal sobre qual é a importância dos contos de fada e a importância de contar histórias. Gente, os contos de fada, eles são muito importantes na infância, focando aqui no ponto da infância. Os contos de fada, eles são essenciais, certo? Na vida de uma criança. Uma criança que lê contos de fada, além dela estar desenvolvendo um hábito maravilhoso, que é o hábito da leitura, é uma criança que vai crescer com uma imaginação fértil, é uma criança que vai crescer sendo uma pessoa criativa, certo? Então, não perca essa oportunidade, certo? Se você tem criança em casa, coloque ela para ler um conto de fada. Os contos de fada, eles têm uma importância imensurável, não só de uma forma cultural e histórica, porque a gente sabe que os contos de fada, eles foram passados de geração em geração, Mas também esses contos de fada, eles são muito importantes na vida da criança, como eu acabei de comentar. Então, não deixe de passar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu irmão, os contos de fada, porque eles são muito importantes, E Deise, qual que é a importância de eu contar a história para o meu filho? Além de você estar desenvolvendo um hábito maravilhoso, como eu já mencionei, você está criando um tempo com o seu filho, você está criando uma memória afetiva. Se você quiser entender um pouco melhor sobre esse assunto, você assiste lá o meu vídeo, onde eu falo sobre como seria a criança no mundo da leitura. O quanto uma memória na cabeça de uma criança, ela pode ser extremamente importante. Uma coisa que eu acho muito importante todos os pais saberem, tanto os pais, quanto os tios, quanto os irmãos, toda pessoa que tem criança em casa tem que saber que qualquer coisa que aquele cérebrozinho ali sentir, o cérebro da criança, ele vai absorver e vai levar para a vida adulta. Então é muito importante a gente pensar como é que a gente vai lidar com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos irmãos. Porque um sentimento que a gente vai gerar naquela criança, ele vai carregar para a vida inteira. O que foi que eu expliquei lá naquele vídeo, que eu recomendo você assistir para você entender um pouco melhor como é que funciona o cérebro infantil. O cérebro infantil, se você pega uma criança e você força essa criança a ler, você bota a criança para ler 1 hora por dia. Eu quero que você leia 1 hora por dia. Aí a criança vai deixar de fazer algo que ela gosta, como brincar com os brinquedos dela, como ficar brincando com os amiguinhos dela na rua, ou qualquer coisa assim que seja importante para a criança, porque o importante para a criança é aquilo que ela se sente bem, que ela se sente feliz, A criança não vai pensar com o cérebro adulto. O cérebro adulto, ele é o seguinte, não, isso aqui é mais importante agora, eu vou fazer isso. Mas o cérebro da criança não funciona assim. O cérebro da criança, tudo é brincadeira, tudo é diversão. Então, quando você força a criança a fazer alguma coisa, você está criando tipo um bloqueio na criança. Vou dar um exemplo. A questão da leitura, como eu estava falando. A leitura, se você força uma criança a ler 1 hora por dia, ela vai criar um bloqueio que ela vai passar a infância, a adolescência e a vida adulta sem querer ler.
porque você criou uma emoção negativa naquele momento naquela criança. Então a criança não vai querer ler mais, certo? Então essa é a importância. O que é que eu falo naquele vídeo? Eu falo, gente, criem boas memórias em relação à leitura com seus filhos, que são as memórias afetivas. Sabe quando você come, vou dar um exemplo, daquelas bolinhas de chocolate, aquelas bolinhas de futebol de chocolate que a gente come, que é horrível aquele negócio. Fica a gordura no céu da boca, né? Mas a gente ama aquilo. Por quê? Porque está relacionado ao momento bom da nossa infância. Então, para você ter uma ideia de como a leitura é importante, se você relacionar a leitura bem, a criança vai levar aquilo como um bem precioso para o resto da vida, certo? No vídeo, eu falei especificamente de você levar a criança para passear, colocar ela para escolher um livro, o que é muito importante. Mas é importante também você criar memória com essa criança. Até porque o tempo da infância dessa criança não vai voltar mais. Essa criança amada, essa criança querida. Então, comprou o livro, vai para o cantinho, leva para a criança lê um livro, lê o livro junto com a criança, entendeu? Conta versões da história. Por exemplo, você lê o livro A Chapeuzinho Vermelho com o seu filho. Amanhã você vai ler outra, você comenta alguma coisa. Sempre lê alguma coisa com o seu filho, crie essa memória afetiva, certo? Não force ele a ler nada. Sempre mostre a ele que você está fazendo aquilo para você passar um tempo com o seu filho, para se divertir, não como uma obrigação, certo? Claro que a gente tem que chamar a atenção dos filhos, dos sobrinhos e etc. Mas a gente tem que saber como é que funciona o cérebro infantil. Então, eu achei muito interessante essa pergunta que Débora Mendes, que é a minha irmã, inclusive um beijo, mana, te amo demais, minha princesa. Achei muito interessante essa pergunta que ela fez, certo? Porque é uma coisa muito importante, os contos de fada, né? Então é isso, não deixe de ler contos de fada com a sua criança. Eu tô batendo na tecla mais uma vez, porque eu sei e a gente tem que saber, não só eu, mas todo mundo tem que saber, que uma pessoa que cresce sem o hábito da leitura vai crescer com uma péssima ortografia, vai crescer com uma péssima gramática, vai crescer com uma dificuldade imensa para redação. E quando ela precisar ler uma coisa de 100 páginas, de 20 páginas no trabalho, ou em qualquer situação na vida adulta, ela vai ver aquilo como algo muito pesado, certo? Então, é importante desde já você criar esse hábito com o seu filho, certo? Os contos de fada, eles têm sim uma importância histórica, tem uma importância cultural, né? Mas ele também tem uma importância emocional, certo? E tem uma importância na vida do seu filho. Se você não fazia isso com seu filho, comece a fazer. Compra um livrinho, uma coisa. Eu acredito que os livros infantis não são muito caros, né? Porque os benefícios que eles trazem são enormes. Compra um livro infantil e lê com seu filho, que você não vai se arrepender, né? Bom, gente, eu vim aqui para explicar em relação a esse conteúdo. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu vou estar disponível lá nas minhas redes sociais, certo? Para a gente estar debatendo e trazendo o assunto que vocês querem, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.